Olá, esse é o vídeo 5.1, continuação do número 5, cujo assunto é ainda sobre identidade. Tá, então, os anos de 1800 me levou a pensar, me levou a crer que tivessem estudado alguma coisa sobre a questão da identidade. Mas não, acho que os estudiosos estavam voltados para os assuntos de nação, assuntos das teorias, enfim, outros assuntos, menos identidade, que só foi iniciado nos anos 60. Então, nos anos 60 eles começaram a estudar o assunto de identidade, mas esse assunto não foi relevante o suficiente. Não chegou a ser unânime entre as teorias, entre os estudos que são abordados nos cursos de superior, nos cursos de ciências exatas e de ciências humanas. Não chegou a ser um item a mais no currículo das faculdades e das universidades. Pois bem, ainda assim é um assunto que desperta bastante interesse, E eu presumo que a movimentação desses anos, de 1800 aos anos 1960, eu acredito que as inserções que aconteceram, tecnologia, virtualidade, e muitas outras coisas que foram inseridas, a movimentação do homem, a movimentação da sociedade brasileira e mundial, fez com que os estudiosos desmerecessem esse assunto, ou passou despercebido, ocupou com aquelas outras coisas e não aprofundou a valorização que a questão da identidade tem. E aí eu vou fazer ainda aqui, umas comparações aqui para clarear mais a ideia sobre a questão da identidade. Então, eu ouvi há um certo tempo uma menção sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que chamaram ele de o intelectual das identidades complexas. E quando eu ouvi essa pluralidade sobre a identidade do Fernando Henrique Cardoso, eu me despertei mais interesse, eu tive mais interesse pelo assunto, E vi que o Fernando Henrique Cardoso, o bisavô, o avô e o pai, eles eram militares e políticos. E o Fernando Henrique Cardoso não foi isso. O Fernando Henrique Cardoso preferiu ser civil, preferiu se integrar à universidade, às faculdades, enfim. Foi estudante, foi professor emérito de universidade, e sendo exilado desde o golpe de 64, e no Chile, na França, retornando ao Brasil em 1968. Pois bem, mas a colocação da pluralidade da identidade do Fernando Henrique Cardoso não diz respeito apenas por ele ter trilhado um caminho diferente dos seus pais, do seu pai, do seu tio, enfim, da sua família, Não é isso. A formação dele é muito versátil, Ele estudou muitas coisas, sociólogo, político, muitos assuntos, ele estudou muitos assuntos. Talvez seja essa parte que dá a ele a colocação de que ele tem as identidades assim complexas. E esse assunto ele permanece ainda pouco cogitado, pouco movimentado no universo acadêmico. Como disse e repito, não tornou um assunto que compõe a grade curricular das universidades. Não tornou. E eu menciono aqui mais duas pessoas do meio artístico para comparar identidades. Roberto Carlos é um cantor de identidade forte. Ele abraçou o romantismo, o movimento romantismo, se tornou o artista que mais difunde o romantismo, dá continuidade ao movimento romantismo, que foi encerrado já há muitos anos. Ele realmente é um exemplo de identidade forte. Um outro é o Supla, é o roqueiro Supla,
que ele é diferente de tudo que se vê, né? Ele é realmente, o Supla, ele é inimitável, né? Então, observa-se que identidade é isso. Identidade é isso, aí é difícil de imitar o Supla. Forte, identidade forte, né? Outras duas pessoas que menciono aqui, que eu sou fã, eu gosto do trabalho deles, gosto de ouvir o trabalho deles, é o Overdrive Duo, né? Evandro Tiburski, né? E a Fabi Terada. Eles tocam quase todos os instrumentos, né? E eles interpretam todo tipo de música. Então, ainda não é isso que dá a eles a condição de identidade forte, mas o molde do trabalho deles, a maneira com que faz, né? Como faz, entendeu? Eu até aprofundo, até arrisco ser radical nessa colocação. Quando fazem, eles são realmente imbatíveis. Então, esses artistas aqui que eu mencionei, juntamente com o Fernando Henrique Cardoso, são exemplos que eu estou dando aqui para os discentes que tiverem acesso a essa minha fala, observar e compreender qual é a identidade que a gente se refere, né? E aprender, né? Aprender o que é realmente a identidade nesse contexto, certo? Mas ainda me direciono ainda aos estudantes de cursos superiores, aos discentes de cursos superiores, da seguinte forma: a identidade, ela não precisa ser única. Tem pessoas que eles fazem uma coisa só a vida inteira, segue aquilo a vida inteira. Uma profissão a vida inteira, um negócio a vida inteira e vai até o fim. Tem um valor enorme isso, né? Por quê? Porque isso é bom para o Estado, né? Porque fica mais fácil de interagir com o Estado, com os governos, né? Fica bom de interagir até na questão do fomento, né? Por parte do governo, né? E do Estado, né? Então fica bom, fica mais fácil de conviver, né? A relação entre povo e governo e Estado fica mais fácil. Bem, mas eu afirmo assim, que nesse tempo de tantas inserções, essa movimentação, tempo de pandemia, 2021, nunca se viu uma movimentação tão grande, uma mudança tão grande de comportamento, né, que faculta a movimentação das identidades, né? A pessoa, não é necessário que a pessoa faça uma coisa a vida inteira, quer fazer que faça, mas não é necessário. Então, a pessoa que está estudando, forma anos e anos esquentando o banco de universidades, termina, vai trabalhar, aí não vai continuar uma coisa a vida inteira. Não deu certo, a economia mundial oscilou, né? Faturamento caiu, baixou, não deu certo o negócio. Não, eu vou continuar nisso, é a minha identidade. Eu não posso mudar, eu estou preso a isso. Não, não pense dessa forma. Deve administrar a identidade, muda de ramo de negócio, preservando a identidade, mas diversifica a atuação, né? Porque pode ter mais de uma identidade. O fato é fazer uma coisa de cada vez, porque a era é da especialidade, não da versatilidade, como no tempo, né, de Thomas Edison, né, tempo das invenções, certo? Então, mas deve diversificar, né? Não deve se estagnar, né? Ficar naquilo a vida inteira, aquela persistência. Não, diversifica, a identidade é essa, mas eu vou fazer aquilo, aquilo outro, até que as coisas venham se encaixar. Então, isso é lidar com a identidade em tempos versáteis, em tempos de modificação, em tempos de movimentação humana muito intensa, inclusão virtual, inclusão tecnológica, né? Todo tipo de pandemia, todo tipo de evento sinistro que faz com que a pessoa esteja em movimento. Então, é isso, né? E eu espero que os discentes estudem mais, façam pesquisa dentro disso que eu estou falando aqui,
a questão da identidade, a questão da movimentação e tal, porque vai dar para ganhar uma nota legal perante o seu professor, o seu mestre. Assista o meu próximo vídeo, assista lá sem grande compromisso, é um bate-papo, não é uma aula, é só um passatempo. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço.